Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Restaurantes Incríveis. Eu sou o Vicente Gouveia, responsável pelo Colibri, o maior software de gestão para bares e restaurantes do Brasil e criador do método Restaurantes Incríveis, onde a gente ajuda você a lotar o seu restaurante todos os dias. E eu tô aqui com meu amigo Douglas Jardim. Fala, Vicentão, mais um aí pra conta. Mais uma. Douglas sabe tudo de Colibri, sabe tudo de gestão de bares e restaurantes. Obrigado, meu amigo. Vamos prosear aí. Mais essa, hein? Hoje é legal, hein? Hoje tá chique, cara. Hoje tá bacana. Hoje tá legal. Bom, eu vou até ler a apresentação dele, porque a oportunidade merece. Merece. Vamos lá. Fundado no final de 2019 por 4 amigos, o bar é referência quando se fala em comida boa, tamanho das porções, cerveja gelada, atendimento impecável e drinks sensacionais feitos com a cachaça que eles mesmos fabricam. Chique. Com o famoso torresmo de rolo como carro-chefe, o bar já está na sua 3ª unidade em Campinas. Muito obrigado por ter aceitado o convite para dividir sua experiência com todos os colegas de profissão que acompanham o nosso YouTube. Seja muito bem-vindo ao podcast Restaurantes Incríveis, meu amigo Gustavo Salmazo do Boteco do Fortão. Obrigado. Grande Gustavo. Bem-vindo. Fiquei até emocionado. É uma honra pra gente poder... O Boteco do Fortão. O pessoal do Boteco do Fortão, Gustavo aí. Pô, seja que muito legal, bem-vindo. muito bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite, contar um pouquinho da história. E vambora, vamos desmistificar, né? Algumas histórias, né, Gustavão? Confirmar umas, excluir outras, né? Chique, vamos lá. Vamos começar com a mais difícil? Tô pronto. Quem é Gustavo Salmazo? Quem é Gustavo? Isso é complicado, hein? Eu sou um cara super pra cima, um cara alto astral, otimista, cara do bem, dificilmente você me pega de mau humor, não consigo brigar com ninguém. Corro atrás das coisas que eu particularmente gosto e que estão dentro dos meus princípios. E eu sou isso aí, eu sou um cara extremamente fácil de lidar. Tímido pra caramba, né? Isso fala aí eu pouco, falo. Já avisei vocês, né? Vai, corta que eu falo. Não deixa eu começar a falar que eu não paro. É legal. E, me dou super bem com praticamente todo mundo. Dificilmente tenho problemas aí de encontrar... De encontrar problema com outras pessoas. Muitas vezes eu sou ali o elo de ligação. Exatamente. Que legal. Só que não pede pra eu ficar bravo com ninguém, porque aí, bicho... Aí o bicho pega. Os funcionários que eu digo. Aí eu sou ruim. Aí eu tenho mais outros sócios, eu passo pra eles que eles têm mais facilidade com isso daí do que eu. Ô, Gustavão, a gente que conhece um pouco da sua história, eu particularmente, né? Sei que você, né, veio de outros ramos, de outros segmentos e tal. Cara, quando despertou interesse para vocês na gastronomia? Eu vou falar da botecaria, né? Vamos ser mais específicos, sim, né? Sim. Quando que surgiu o interesse? Na verdade, a história nossa, né, dos sócios que hoje estão no grupo, é uma história bacana, porque nenhum é da área de gastronomia, de bar, de nada. Eu sou do ramo de publicidade, eu tenho uma agência de publicidade ainda funcionando, e o Edson Armando e o Thiago, eles são do ramo de ótica. Então o Edson Armando já teve fábrica, já tem as lojas, o Thiago participa das lojas também, no grupo do pai dele, e aí o boteco surgiu daí. Eu assumi pela agência a conta das lojas, né? Da Ótica Fábrica dos Óculos. Então começamos a fazer serviço no final de 2008. E daí nós fomos nos tornando amigos. A amizade foi acontecendo ali. Acredito eu que mais ou menos fim de 2012 para começo de 2013... Eu entrei na sociedade, comecei a participar das lojas. Das óticas. Isso, como sócio das óticas, não das que existiam. Das novas. E sim das que foram inauguradas dali pra frente. E aí a gente foi fazendo amizade
E o elo forte da amizade não era a agência caótica, né? Era a cerveja que nós tomávamos. Olha aí. Quer ela melhor, cara? Pô. Era a reunião nossa, ela tinha que ser no máximo de meia hora, para depois poder começar a beber e conversar o resto do dia. Show. E aí, nisso, as óticas foram acontecendo, né? A gente, hoje o grupo, no total, são 18 lojas funcionando, né? Aberta. Do caso das que eu faço parte, são 5 unidades. E aí a gente hoje tá um grupo familiar, posso dizer assim, né? Porque tem o pai do Edson, junto com o Thiago, tá junto com o pai. Tem as óticas que pertencem ao Edson, Armando e eu. Tem o cunhado, que é o Felipe, que também tem as óticas dele, que é cunhado do Edson. Então, assim, foi um grupo que a gente foi puxando pessoas próximas. De confiança, e né? não se tornou uma franquia, né? Foi um grupo onde algumas pessoas que estão sempre lado a lado ali estão caminhando junto e tá acontecendo. Hoje, quem toca as lojas é o Felipe, que é cunhado do Edson, até mesmo por causa do tempo aí que o Boteco do Fortão exige de vocês, exige né? da gente, né? Então hoje não tem mais como conciliar, né? Lógico que a gente tem as coisas que a gente decide juntos, tem as opiniões, mas hoje a organização de como toca as lojas tá com o Felipe. Legal. Mas assim, então foi marqueteiro, de marqueteiro para dono de ótica e de dono de ótica para dono de uma das redes de boteco mais famosas da região de Campinas, né? E muito louco isso, Quando você entrou no boteco mesmo, quando você, né, começou a participar do boteco do Fortão, montaram o boteco do Fortão, quais foram as suas maiores dificuldades que você teve no começo que você pode compartilhar com os outros donos de restaurantes? Eu acho que vou começar contando um pouquinho da história. Então, assim, porque a dificuldade nossa, ela veio, vamos falar assim, no 4º mês de casa aberta. Tá. Isso em 2019, abriu a primeira loja. Que foi quando veio a pandemia, né? Vamos falar assim. Mas vamos contar só um pouquinho antes, pessoal, o porquê que tem o Fortão, né? Por que existe o Boteco do Fortão? A gente, como eu acabei de falar, a gente sempre o elo foi a cerveja, foram os amigos. Essa história é bem legal. Então, assim, o Fortão ele surgiu da onde? A gente, com essa turma de amigos que a gente tem, a gente tinha o hábito de se reunir toda sexta-feira. Ou num rancho, ou num restaurante, ou nas terras, que a gente chama carinhosamente, que é o sítio de um amigo nosso, do Nenê. E às vezes a gente se reunia, terça, quarta, quinta, enfim. O dia era aleatório. De manhãzinha aparece uma mensagem, tempinho chuvoso, combina com a rabada. Sabe? Começava assim. A história começava. Então, assim, a gente se reunia, às vezes ia um grupo com 4, 5, 10, aí dependia do dia e da disponibilidade. E não tinha compromisso. Simplesmente tinha no grupo lá, hoje nós vamos em tal lugar. E o maior desafio que a gente tinha é que às vezes a gente chegava em determinado local, ou chegava lá meio-dia e meia, 1h, a gente começava a conversar, tomar uma cerveja, almoçar, bater papo, e o lugar normalmente 3h30. Fechava para retornar para o almoço, porque era uma quarta. E Campinas... 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. Vamos deixar claro que não é da madrugada. Da tarde. E Campinas era um lugar que isso era muito comum. E eu acho que é comum até hoje. Alguns restaurantes que a gente brigava, mantém aí o Araújo. Dá um tempinho, porque a gente ia muito no Mogiana, continua indo lá também até hoje. E enfim... Aí o que acontecia? Muitas vezes a gente saía 3h30 da tarde, a gente tinha que parar numa conveniência ou parar em algum lugar para tomar uma long neck para esperar o próximo bar abrir aí às 4. Por quê? 6h30, 7h, quase que todo mundo tinha que estar em casa. Os filhos pequenos. O alvará, né? O alvará vencia. Então, assim, nessa época, minhas filhas uma tinha 5, a outra 3, enfim. Tinha que estar. Então, precisava estar lá pela idade das crianças para dar uma força também, né? Então, a gente tinha esse delay aí. Não sei se é delay a palavra. Faixa de horário mal explorada, Mal explorada. Então, quer dizer, quem explorava era as conveniências, né? Depois de gasolina. E não tinha Oxo naquela época lá. Então, assim... E aí, o que aconteceu? Com esses espaços,
a gente tem o barracão onde ficava a central das lojas, que ele tinha uma cozinha simpática. Uma cozinha de 20 e poucos metros quadrados, super simples, um fogãozinho amarelinho 4 bocas. E então o que a gente começou a fazer, a gente começou a parar de frequentar os lugares e se reunia ali naquela cozinha. Juntava 20, 30 casas. Aí assim, juntava. E era exatamente do mesmo jeito. Pessoal, ó, hoje lá no barracão, a gente chamava de barracão, lá no barracão hoje nós vamos fazer frango caipira com polenta. Tipo assim... Quem chegava, os primeiros que chegavam, dava lá 5, 10 conto cada um, comprava as coisas, começava a cozinhar. Normalmente o almoço era servido 5 da tarde. E cada um que chegava trazia o seu famoso kit. Seu kit. Então, o kit normalmente ali é Heineken, a cerveja de preferência da pessoa. Tinha a geladeirinha, tinha os coolers. E ali você ficava. Então, tinha dia que começava meio-dia, encerrava às 8. E aquilo ali era um rotativo. Quem precisa ir às 5 vai. Quem podia chegar às 5, chegava às 5. Caramba, nasceu assim de forma orgânica. Totalmente. Total. E funcional. Aí o porquê que o Fortão veio, né? Porque era muito mais gostoso, né? Assim, você não tinha compromisso, você precisava... Não tinha funcionário. Enfim... Mas o que aconteceu ali? Era uma empresa, né? Então começou a atrapalhar a empresa. Tinha pessoas que trabalhavam ali, tinham pessoas que trabalhavam ali em parte de criação, parte de venda, de compras. Então começou a ficar... Fala assim, não, o pessoal gostava, porque dava 4h30, 5 horas também dele sair, descia e participava com a gente. Mas assim, a gente sabe que, né, às vezes, como é uma empresa que também, as óticas hoje, no caso, o pai do Edson fundou a rede, se eu não me engano, acho que em 1970 ou 1972. Nossa. Então, assim, gente antiga, então, sólido, né? Foi aí que o Edson, que apareceu aquele ponto, que é o São Quirino. Foi a primeira unidade. Foi a primeira unidade. Ele é próximo à casa dos pais deles, que o Edson e o Thiago são irmãos. Sim. E ele falou, vamos alugar. Aluguel super em conta. E a ideia foi essa. Já era um bar lá antigo, já era uma mercearia de bairro, que ela estava há 40 anos ali. E a ideia foi, vamos montar para ser um bar nosso. Se hoje a gente resolver abrir a porta, ótimo. Se a gente resolver ficar só pra gente, ótimo. Cara, olha só. Vamos tomar preço de custo? Então, foi mais ou menos, a história foi mais ou menos essa. Caramba. Então, nós começamos com... totalmente diferente do que é hoje, né? Era um outro tipo de cardápio, era um outro tipo uma pegada mais de rotisseria, de assados. Então, né? Começou com uma mini mercearia, com coisinhas pro bairro, açúcar, café. Assim, na parte de dentro do bar era uma mercearia, tinha estufa, salgado, tinha torresminho frito. E a parte externa é onde ficava as mesas, né? Tanto o primeiro salão, quanto a calçada. Então, ali começou a história do Fortão, já numa pegada, no começo a gente tinha espetinho, então, que hoje não tem mais. Então, assim, as porções eram coisas mais básicas. Então, tipo, era batata, calabresa. Mandioca. E aí veio o torresmo, né? Que foi o de rolo. O torresmo de rolo. Eles acertaram numa receita. Isso. E agora, Gustavo, o legal é... Todo mundo tem uma história. Aqui em Campinas, por exemplo, existem muitas histórias. Por que do nome Fortão? Então, eu acho que é legal você contar por que do nome Fortão. Quem que é o Fortão? Quem que é o seu Fortão? Fortão, né? Não tem ninguém. Não existe, né, o seu Fortão. Tem Fortão. O Fortão é uma homenagem para essa turma nossa, que quando a gente se encontra, né, tanto em outros restaurantes, quanto no barracão, e hoje em dia... A pergunta é, e aí, tá fortão? Esse é o... Fortão? E aí, Fortão? E aí, Fortão? Tá fortão? Boteco do Fortão. E aí foi a forma da gente trazer a homenagem de toda a turma nossa aí,
que se cumprimenta assim, que fala. Hoje, por causa do nome, diminui um pouco, mas é até engraçado isso, né? Puta. Mas hoje no grupo lá, você tá aí, bora pro Fortão, então permanece uma coisa boa, né? Agora você vê, né? Começou de uma forma completamente orgânica, né? 4 amigos se juntaram para poder se reunir e tomar cerveja e conversar. E tá com quantos funcionários hoje? Hoje nós, entre todas os do grupo do bar, a gente tá acho que com 230 funcionários. 230 funcionários, cara. É muita gente. Tem 20 de férias todo mês. Só nessa pegada. Tem 20 de férias todo mês. E como que foi esse processo do crescimento, Gustavo? Porque, pô, você saiu de uma merceariazinha, viu que o negócio começou a crescer, veio a pandemia, né? Sim. Porque você abriu logo em seguida, veio a pandemia. Pô, e pra pular pra 4 lojas em praticamente menos de 4 anos. Como é que foi esse processo? 4 anos, né? Em exatos 4 anos. 4 anos. Em esse processo de crescimento. É um processo exponencial de crescimento. Uma casa por ano. Assim, claro, com as devidas considerações, né? O que eu acho que fez isso com a gente foi a própria pandemia. Sério? Porque o que acontece? A gente abriu um bar, a gente inaugurou dia 14 de novembro de 2019. Tá. Dia 14 de março, vou só para arredondar, 14 de março de 2020, pau, pandemia. Fecha tudo. Fecha tudo, a gente com funcionário, estoque nas alturas, porque a gente vendia consideravelmente bem. Fecha tudo. E aí, que primeira coisa que a gente fez? Se reunimos, nos reunimos. E aí? O que nós vamos fazer? Aí pensamos, falamos, vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Porque a primeira ideia que veio vai na imobiliária, devolve a chave, vê qual é o custo que nós tivemos até agora. Do aluguel. Paga a multa do aluguel e sai do pepino. E sai do BO, né? E sai do BO. Aí nós falamos, não, vamos tocar e vamos ver o que dá. Cerveja tem bastante, nós não vamos perder. Nós distribuímos o que era... Qualquer coisa come nós distribuímos o que é perecível para as pessoas que estavam com a gente naquele momento, porque a gente tinha espetinho, tinha batata, tinha uma série de coisas. E vamos ver o que dá, vamos tocar o barco. Então, esse momento eu falo que foi assim, o momento acho que talvez não digo nem da virada de chave, mas foi um momento que a gente falou, não, vamos isso aqui ser um negócio. Porque até um pouco além disso, a gente tinha outras, né? Eu tenho a agência, tenho as lojas, os outros sócios também. Não dependia disso. Não dependia ali, né? especificamente daquilo ali. Entendeu? Então... Vamos começar a pensar nisso como um negócio. Só que assim, aí passou a pandemia, começamos a funcionar de novo. A hora que nós começamos a se empolgar, fecha de novo. Fecha de novo. Ai. Que foi aquela segunda onda, né? Só que aí foi a hora que nós falamos, vamos ser dono de bar. Aí que veio o compromisso. Porque o que acontece? A gente, quando fez o São Quirino, foi uma reforma extremamente simples, para um botequinho. Tá. E a gente percebeu após a reabertura da primeira onda lá, que o nosso público era um público bom. É um público acima dos 40 anos, que a pessoa que tem 40 anos leva o pai e a mãe. É um boteco família. É um boteco família. E aí nós começamos a ver que tinha muita coisa errada ali. Não errado, né? Mas que dava para melhorar público bastante. que tinha, os banheiros não eram condizentes, faltava um cuidado. A cozinha era pequena, faltava, por exemplo, câmera fria tinha precisava de mais uma. E a profissionalização. Área de lavagem, bar. Então, assim, a gente começou a ver. Então, o que acontece? Quando veio a segunda onda, a gente conseguiu alugar o prédio de trás, porque a pessoa que estava ali desocupou. Nós pegamos ali, e a segunda onda, nós não abrimos o bar para nada. Nós praticamente demolimos o bar
e reconstruir. E reconstruímos. E refez. E nós refizemos tudo novo. Que legal. Parte elétrica, hidráulica, equipamentos, colocamos equipamentos bons. Enfim, nós transformamos o botequinho num boteco. Colocou um sistema de qualidade. Colocou um sistema de qualidade. O Colibri. Exatamente. Que Muito com bom. certeza. Colibri, um sistema que ajuda muito a gente Muito obrigado, em tudo. muito obrigado. Tanto é que as 4 casas nossas são legal, Colibri e a muito gente obrigado. indica, né? E é um grande garoto propaganda, isso eu Muito posso bom. falar. Exatamente. Sem puxação de saco, porque na lata mesmo. Agora sim, vocês nasceram de uma maneira completamente orgânica, mas uma maneira muito natural, muito verdadeira. E eu percebo que o marketing de vocês tem exatamente essa mesma linha, né? Sim. Vocês fazem um marketing super descontraído, super Leve. verdadeiro. E tem até um livro sensacional chamado Desmarketize-se, Boa. do João Branco. O João Branco foi vice-presidente do McDonald's, ele que inventou essa história toda do Mac, né? De trazer a Mac-in, marca né? trazer a marca do McDonald's mais próximos das pessoas. E ele sempre fala, né, que ninguém aguenta mais marketing, né? Uhum. Sim. E aí, por isso, o nome Desmarketize-se. Então, Show. quanto mais verdadeiro, quanto menos marketing, quanto mais amador, mas amador no sentido de ter amor por que faz, Simplificar, né? entusiasta, é melhor, né? Qual a ação de marketing que dá mais resultado para você hoje? Então, a gente tem eu sou dessa área, né? Eu hoje praticamente eu não atuo mais nisso, só dentro das coisas do bar que acontece. Você sabe que a gente teve alguns pontos, assim, eu tô falando relacionado ao Fortão, Ao tá? Fortão. Ao Boteco do Fortão. O que acontece? Hoje a gente começou a ter um problema com relações a ações de marketing. Que a gente fazia ações pegava os influencers que naquela época estavam começando, que é esse, venha conhecer o Boteco do Fortão, aqui perto da Lagoa do Taquaral, tem drinks maravilhosos. Blá, blá, blá. A gente começou a fazer essas campanhas e elas davam bastante resultado. Tá. Só que o que acontecia? Ela trazia muita gente, só que eu não conseguia atender essa quantidade de pessoas. Olha, E eu chegava a ter 3 horas de espera. Uau. No Fortão do São Querido. Então, às vezes ia até ao contrário, né? Não, aí as pessoas falavam, os caras bombava, só que os caras fazem propaganda, mas não conseguem atender. Olha que louco. E assim, mas o Fortão, o que evidenciou muito o nosso boteco foi o boca a boca, que pra mim é o melhor marketing que existe e isso é sem comparação, né? Você ser indicado por uma outra pessoa, por uma pessoa que forma opinião, ou por um amigo seu, ou por um parente seu, igual boca a boca, você pode gastar milhões em TV, rádio, influencers. Os outros falando bem da gente vale muito mais do que a gente falando bem da gente mesmo. Com certeza, com certeza. Então, assim, hoje para mim é o principal. Mas o Fortão, a gente teve esse ponto. Porque o São Quirino é um bar pequeno, é um bar que cabe aí mais ou menos 50 mesas. Então, você põe 50 vezes 4, são 200 pessoas. Tá. Então, assim, não é e 200 pessoas... Lota numa forma rápida, né, cara? Lotado. Então, assim, e a gente conseguiu a propaganda boca a boca, né? O torresmo, ele virou um símbolo nosso, né? Aquele fato de você chegar, que aí eu acho que foi o grande marketing nosso. O fato da apresentação, do jeito que a gente cortava o torresmo na mesa, né? E não levava cortado. A hora que você baixa ali, que faz crac, 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 crac. Cara, aquilo ali é sensacional. Aquilo ali, o melhor marketing. A gente tem histórias aí de influências aqui da cidade, de Campinas, que começaram a fazer filmes em bar. Teve vídeo que chegou de influência, chegou a 18 milhões de visualização. Milhões? Louco, né, cara? Então, assim, teve umas coisas assim, é muito, e não foi nem pela gente, foi orgânico. Então, assim, hoje o nosso marketing ainda é em cima muito do torresmo. O torresmo. Aí a gente criou os torresmos. As versões dos torresmos. Que isso ninguém tinha. Então você tem o torresmo falo assim, com as versões. Lógico, o torresmo de rolo, longe disso, não foi a gente que criou, a gente não tem esse... Mas em Campinas, quem popularizou, vamos falar assim, eu acho que o primeiro bar que trabalhou efetivamente o torresmo de rolo, e a gente conseguiu trabalhar, eu acho que quase um ano aí sozinho,
Antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Lógico, tinha outros bares que fazia que a gente sabe. Uhum. Mas eu acho que pegou a fama, vamos falar, foi a gente. Que legal. E aí, a hora que o pessoal começou a fazer, a gente veio com os de cobertura. Então, a gente sempre tem pratos a serem lançados. Legal. Porque o cliente nosso, ele muda, mas o nosso cliente sempre tá de volta. Então, sempre tem que ter algo Alguma novo no novidade, cardápio, né? É porque você tem que ficar... É legal que você tem que conquistar o mesmo cliente várias vezes, né? Uhum. Então isso é um baita desafio, né, cara? Então você fala, pô, ele vem sempre aqui, não é só por conta da cerveja. Sim. Pô, ele tem que ser conquistado. E esse é um detalhe que o pessoal às vezes não se atém, né? Então como é que eu faço pra conquistar o mesmo cliente várias vezes? Sim. Não é? Pô, é um baita desafio. Eu acompanho muito o Instagram do Boteco do Fortão. E vocês têm um Instagram muito forte, que as pessoas interagem bastante com as publicações de vocês. Repostam, né, bastante coisa. Bastante coisa. É. E vocês estão com 75 mil seguidores. Como é que foi esse crescimento para chegar a 75 mil? Ele foi lá no Mercado Livre, comprou lá Não. um kitzinho jamais, de 50k. Isso é o anti-marketing, gente. Pelo amor de Deus, Você jamais perde façam totalmente o engajamento da sua página pro resto da sua vida. credibilidade, esquece. isso. Como é que foi? Então, voltando na história do torresmo, né? A parte do torresmo, ele deu uma propulsão pra gente chegar até os 25 mil muito rápido. Então, assim, a gente chegou a 25 mil. Nos dias de hoje, talvez se a gente tivesse aproveitado essa onda que também há 3 anos atrás o marketing do Instagram não era tão forte igual é hoje. Então, assim, a gente deixou acontecer. E tem uma coisa que é o fator, né, assim, dos sócios, nenhum é ligado em rede social. Nenhum é blogueiro? Eu sou o que mais olha. Eu olho uma vez a cada 10 dias. Que legal. Cara. Eu não sou ligado. É lógico, hoje a gente tem, né? Por exemplo, tem as esposas, os amigos, as pessoas que estão ao nosso lado na área de marketing, que estão ali olhando pra gente. Pra você ter uma ideia, eu entrava no Instagram até novembro ou dezembro deste ano, agora de 2023. Era eu que repostava um por um. Nossa. De segunda a segunda. O cardápio das marmitas, tudo? Tudo era eu que fazia. Caramba. Agora que a gente tem a gente tem uma equipe de marketing composta por mais 3, fora eu que tô no setor, mais 3 pessoas, eles assumiram, mas mesmo assim ainda eu me aventuro, sábado, domingo, eu tô lá, eu pego, eu vejo que tem 4, 5 para repostar e eu reposto. Então assim, esse começo até os 25 mil foi rápido. Depois, foi gradativo, foram pessoas... A gente tem muita solicitação. Segunda-feira é o dia que a gente mais... Domingo e segunda são os dias que a gente mais tem solicitação. Solicitação não, né? De pessoas novas seguindo. Pessoas novas seguindo. Legal. Você vê que eu entendo, né? Então, por quê? Elas acha que eu vou escolher, você pode, você não. As pessoas começam a seguir muito de domingo e segunda. Olha porque só. elas frequentam o fim de semana. Fala, porra, que legal. Gostam. Hoje a gente tem esse marketing favorável pra gente, das pessoas saírem de outras cidades pra vir conhecer por causa do Instagram. Então, a gente teve vídeos de pessoas que chegaram a bater... Teve um vídeo... Puta, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas teve um vídeo dele que chegou a bater, acho que foi 18 milhões de visualizações. Ah, a gente tem esse vídeo. Vamos colocar no ar. Vamos colocar. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu tava fazendo umas contas, graças a Deus, de tudo que eu já conquistei até hoje. E eu cheguei a uma conclusão, parceiro. Tudo que eu tenho na minha vida até hoje, já dá pra mim parar e viver o resto da minha vida. Eu não preciso nunca mais trabalhar. Que isso, Posso viver o resto da vida. Só que no caso eu ia ter que morrer amanhã, meio-dia. Sensacional o vídeo, né? Muito bacana. E assim, uma coisa que eu sempre falo, Douglas, todo bar, todo restaurante que tem um propósito, as ações de marketing, o Instagram, as redes sociais acabam sendo uma extensão do propósito desse bar. Uma baita E ferramenta. como o propósito do Boteco do Fortão é muito verdadeiro, né? Um bar que nasceu organicamente, hoje está com 230 funcionários, 4 casas, enfim, o grupo de sócios ali forte, envolvido no negócio, você vê que o sucesso é natural, seja na loja, seja no Instagram, seja em qualquer ação. Então, pô, parabéns, acho que isso Obrigado. daí vocês estão, assim,
muito à frente dos outros botecos e restaurantes do Brasil. É fora de base. Quando a gente fala de crescimento, é legal uma coisa que você falou, que vale até como dica, né? Eles pegaram de uma questão, né, de um problema, que foi, né, pós segunda onda de fechamento de bar, vou ou não vou, eles fizeram virar uma baita oportunidade. Então, de uma adversidade, vocês viraram uma oportunidade e hoje estão aí nessa crescente. O bom, assim, né? Eu sempre falo os sócios, né? Ali, entre nós ali, tem um pouco de tudo, né? De louco, de maluco. eu conheço bem os 4 e é muito louco, cara, que eu conheço bem a turma toda deles lá. E é bem diferente mesmo o jeito de cada um. Talvez por isso tá dando tão certo. Hoje esse é o lance. Assim, todo mundo fala, né? Até meu cunhado, que tá sempre junto com a gente, você conhece ele também, ele fala, cara, a sociedade de vocês tinha que ser feito um estudo de causa. Um complemento outro. Porque assim, a gente sabe o ponto forte de cada um, né? Então eu já sei aonde no Edson eu posso ir, no Thiago, no Armando, eles sabem comigo, já sabe as brincadeiras, já sabe o que zoa. Então assim, é aquilo, mas é o respeito, a gente já sabe aonde a pessoa tá te xingando, vamos falar, que no caso aí é o Edson, né? Seu bosta! Ele fala na lata, né? É engraçado. E esse é o palavrão dele. Ô, Gustavão, e pegando, né, 4 perfis bem diferentes. Totalmente. Né? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Os 4 não tem nada a ver um com o outro. Como é que vocês dividem e como é que vocês fazem com a gestão do negócio de vocês, cara? Porque eu acho que um dos pilares de qualquer negócio é a gestão. Sim. Seja financeira, seja de compras, estoque, marketing e tal e tudo mais, né? Sim. Como é que vocês fazem hoje a gestão? Vocês separam hoje, independente de quem faz o quê, mas como é que vocês separam isso? É muito claro isso entre vocês, né? Como que é lá, bicho? Então, o Boteco do Fortão, ele começou a ter uma gestão profissional, vamos falar assim, eu acho que da abertura da unidade do Nova Campinas, que foi a última, pra frente. Tá. Porque antigamente, até novembro de 2023, o que acontecia? Eu, junto com o Arriba, que o Arriba hoje é o nosso financeiro. É o financeiro de você. A gente ficava no meu escritório, onde é a minha agência, lá em Paulínia. Tá. Então, eu ficava junto. O Edson, ele ficava no barracão, que ele gerenciava as lojas e a parte do bar, junto com a Priscila, que é a de compras. O Armando, ele rodava as lojas e quando precisava, ele dava o socorro que era necessário em qual unidade. Era um apoio, né? Um apoio. O Thiago, ele sempre foi aquele cara mais presencial no bar. Então, ele toma café na manhã na padaria, almoça no São Quirino, vai à tarde no Nova Campinas, vai depois na padaria antes de ir embora. De sábado, ele frequenta o bar de Paulínia. Então, o Thiago, ele é muito presencial nesse ponto. Na operação mesmo. Na operação. Então, a gente sempre funcionou dessa forma, né? tô fazendo um conglomerado aí para responder. Quando a Nova Campinas ficou pronto, a gente fez um escritório lá, aonde o Arriba foi para lá, a Priscila foi, a Dani do marketing foi, a Letícia foi, eu fui, o Edson foi, o Gildo foi. Então, a parte administrativa foi toda para lá. Então, dali para frente, clareou muita coisa pra gente, que a gente fazia até errado. Na gestão. Compra errada na gestão. Sim, a gente trabalhava com um estoque, chegava a ser até feio de ver. Tinha dia que ser feio, não, era bonito de ver, né? Tinha dia que você chegava lá, tinha 50 pacotes de catupiry, por exemplo. Tipo, muito capital empatado no estoque. Muito capital empatado. Então, você chegava lá, quando a gente se reuniu, nós conseguimos ter uma redução financeira muito boa. Porque, começamos a ter, precisa de quanto? Precisa... Tinha dia que o que tinha no Nova Campinas dava pra semana nos 4 bar. Nossa. E que estava estocado em um. Estava estocado em um. Então, isso não era só no catupiry. E assim, a gente tem um ponto favorável, isso eu acho assim, eu vou falar agora, mas depois, se precisar, eu repito mais pra frente, que eu acho que é muito importante.
95% do que você come no Fortão é feito no Fortão. 95%. Hoje, a gente compra, tipo, batata frita, mandioca frita, chouriço e mais uma outra coisinha. O resto é 100% feito na nossa produção. Hoje a nossa produção conta com... São 15 colaboradores, aonde a gente tem açougue, tem a toda a parte de croquete, parte das pancetas, parte de embutidos. É uma fábrica de tudo de é a alimento. gente que uma faz. fábrica de alimento. Então hoje, por exemplo, se exatamente. você comer a nossa feijoada, o que tem ali naquela feijoada foi a gente que produziu. A calabresa, o paio, a costelinha defumada, tudo é a gente que faz. Legal, né? A linguiça. Que legal. Então, assim, a gente produz quase tudo. E isso é um ponto forte. Aí, voltando só que eu falei da parte eu juntei por quê? É lógico, isso daqui representa um custo pra gente bem mais alto do que qualquer outro bar. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, hoje, se você pegar uma linguiça, eu pegar uma linguiça de qualquer marca aí famosa, Vai dar mais barato para vai, não. produzir Meu do que... custo, até porque, por exemplo, eu tenho 15 pessoas ali trabalhando Exato. de segunda a Uma segunda. A baita produção operação. nossa não para. Sem Produção, né? Ela não para. Ela funciona até às 17 horas, acho que até às 17, se eu não me engano, mas ela não para. Então, os torresmos nossos, eles são quase que assim, ele sai do bar, ele não congela. Se aproveita o que sobra da banha, se aproveita as aparas, se aproveita tudo. A gente, da nossa panceta, a gente só não utiliza o que sobra quando você remove a banha. Porque a hora que você é uma máquina, que você vem espremendo, você remove o óleo, ela fica tipo de um disco de torresmo. A gente só não aproveita essa parte. Uau. Mas essa parte Legal, né? faz um pão com isso daí. Que Aí, fica bom. Minha mãe que faz. Massa do... Aí, ó. Mas você põe no meio da massa que é uma delícia. E, inclusive, né, uma das operações, são 4 unidades, uma delas é uma padaria. Né? Exatamente. Então tem a padaria do Fortão Isso. e os botecos do Fortão. Exatamente. Né? A padaria, Então, isso é ela importante surgiu falar. para isso. Para atender a gente em demandas como bolo para aniversariantes, sobremesa para as casas, os próprios pães diferenciados. E a padaria ela é legal que você consegue num aperto, ela dá o suporte pro bar. As massas, todas as massas que você come no Fortão, todas são feitas na padaria. Então, macarrão, rondelli, canelone, nhoque, tudo é feito na padaria. E a padaria manda pronta pros bares a massa e lá na hora só finaliza. Então, assim, aí voltando só, né, pra que eu dei uma escapada do assunto, é normal, né? Normal. Isso aí. Quando a gente veio, a gente conseguiu organizar muito na parte de financeiro, marketing, administrativo. Hoje nós temos uma pessoa que praticamente só cuida de iFood, que é o Que é um Gildo, canal de que é um canal de vendas vida importante. Cara, hoje. depois as vendas subiram muito. Que legal. Depois cara. disso. Representa quanto Então, hoje o iFood? O iFood nosso é fraco. É bem fraco. É bem fraco porque, assim, por exemplo, Nova Campinas é uma casa que não vende, não tem o iFood lá. Tá. Porque, assim, então, só que o que acontece? Quando eu inaugurei a Nova Campinas, o meu iFood, o iFood do São Quirino, ele aumentou mais de 50%. Olha só. Por causa das pessoas estarem conhecendo E ver o a bar marca. E ver a marca lá no iFood. Entendi. Tem no iFood. Então, assim, por exemplo, você vê o nosso almoço. Vamos falar que a gente vendia 100 marmitas. Hoje vende 200. Só que a nossa representatividade no iFood, eu acho que não chega nem a 5%. Bom, mas 4 casas, quantos lugares somando as 4 casas? Ó, o São Quirino 200, Paulínia 250, 450. 50 no... Aí Nova Campinas... Nova Campinas, assim, arrebenta, né? eu acredito que o Nova Campinas deva ser de 600 a 700 lugares. 600 a 700. Então vamos falar que nós estamos falando aí de 1.100 mais a padaria. Mas a padaria é pequeno. 1.100 ele gira mais de uma vez, né? 1.100, Então, quer vamos dizer, falar ao mesmo tempo, né? É. Mas, por exemplo, o Nova Campinas, de final de semana, assim, um sábado, roda 2.500, 3.000 pessoas lá. Nossa, E a no gente Nova tem, Campinas. e a gente tem uma coisa no Nova Campinas que é bem legal. De sábado e domingo, as pessoas não vão embora tão rápido.
Tá. Elas sentam Elas ali sentam lá e Fica a e tarde fica. toda. Então, você tem muitas mesas que sentam, tipo, meio-dia, 1 hora e vão 6, 7 horas. Tem outras que vêm às 3, fica até fechar. Porque Que o história local linda. É legal porque vocês reinventaram a ideia do boteco. Sim. Porque eles colocaram num boteco self-service. No almoço. No almoço. Então você não tinha a opção de boteco. Não, você tinha o ter prato self-service. feito, né? Sempre você teve o Sem PF. PF. Né? Embora vocês também tenham o A gente PF. tem também. Mas você fala assim, pô, eu quero só dar uma sentada, pegar um pitisquinho ali e tomar E cerveja. sempre tem, né? E sempre tem. Sempre tem. Então, Muito é legal. se reinventar algo que todo mundo achava que... Sempre tem uma mandioca, uma batata, um croquete, uma rabada pra você desfiar ali, dobradinha. diferente, né? Muito bom. Dobradinha. É. Pessoas. Bom, a gente teve lá no Boteco do Fortão e eu tava falando pro Gustavão que me impressionou demais. Por causa do nosso trabalho, por causa do Colibri, a gente tem a oportunidade de frequentar os melhores bares e os melhores restaurantes do Brasil praticamente todos os dias, visitando clientes. E acompanhando, né, essas dores que se tem. As operações Das operações, dos clientes e tudo mais. E eu fiquei impressionadíssimo, porque foi um dos melhores atendimentos de boteco que eu já tive na minha vida. Sem brincadeira, Gustavão. Muito obrigado. A gente chegou lá, gente, era uma quarta-feira, tava frio aqui em Campinas, tava meio garoando. E aí a gente saiu de uma reunião da Brasel, eu e o Douglas, a gente tava lá com o Matheus lá da Brasel, abraço pro Matheus do Benedito. E fomos nos encontrar à noite ali no Nova Boteco do Campinas. Fortão do Nova Campinas, dos 600, 700 lugares. E aí eu cheguei, não olhei direito pra dentro, deixei o carro com o manobrista, e aí chegou uma moça com uma prancheta e falou, o senhor tem reserva? Eu falei, peraí, é um boteco, quarta-feira, chovendo, frio, à noite. Não precisa de reserva. A hora que eu entrei, Gustavão, mas não tinha uma mesa livre, cara. Se o Douglas não tivesse chegado antes e já pego uma mesa pra gente, não ia sentar naquele dia. Bom, então minha primeira impressão, assim, já foi um susto danado. O baque, né? Aí, cara, chegou o garçom na mesa, eu pedi minha bebida, o Douglas pediu a dele, o Gão, nosso amigo, tava lá também, pediu a bebida dele, e o garçom ficou conversando um pouquinho com a gente enquanto tirava o pedido no Pede Mais Não Colibri. pede mais Colibri. Direto na maquininha Na do cartão de maquininha de crédito, cartão. ele consegue pelo Colibri tirar o pedido. Sim. Antes do garçom deixar a nossa mesa, o Comim trouxe o pedido. Então, a percepção que o atendimento foi rápido. muito rápido. E assim, você vendo uma casa lotada, você já está preparado para ter alguma demora. Sim. O garçom não tinha saído da nossa mesa, a bebida já tinha chegado. Bom, passou acho que 1 minuto, chegou um cara com uma pizza de marguerita quentinha, mas um cheiro. E aí ele chegou na nossa mesa, tipo aperitivo, é com a massa fininha, já cortada, né? Já aperitivo, cortadinha, massa tal. fininha. É. Ele chegou e falou, pessoal, acabei de tirar essa pizza do forno, queria mostrar ela pra vocês. Olha, tá quentinha, coloca a mão embaixo da bandeja pra vocês verem. vendedor, né? Aí eu falei, cara, acabou, já né? deixa Já essa deixa, pizza já aí. nem Já leva. vendeu, Gustavão, vendeu, fazia cara. acho que 3 minutos que a gente tava no bar, eu já tava com a bebida e já tava comendo uma pizza Isso é bom aperitivo. demais, né? Aí é que eu fui olhar o cardápio, entendeu? Então eu falo, bar bom, restaurante bom, ele gera uma dopamina no cérebro. Animal, né? Que você toda hora tá se surpreendendo. A gente investe muito nos colaboradores. Aí que eu queria chegar. Como é que você faz o processo de contratação e como é que você faz o treinamento da brigada? Hoje pra gente tá um pouco mais fácil, né? Hoje, praticamente todos os nossos gerentes, quase todos foram crias da casa, vamos falar assim, né? Eu vou falar promove alguns a nomes, prata da casa. se eu esquecer de algum, depois eles me perdoam, Eles vão mas perdoar. os primeiros são o Carlinhos, né, que veio com a gente. O Carlinhos é amigo nosso, particular. Aí depois Já era a Sandra de Paulínia, ela tá com a gente praticamente desde o começo, eu acho que se não desde o começo. A gente tem a Adrísia, pessoa fantástica, o Marcelo, o Josué e a Bruna, que tocam Nova Campinas, que estão com a gente também desde lá das unidades lá de trás. Carol. Tem o seu Luiz, que é de seu Paulínia, Luiz. que é um senhor fantástico. Ele fala, Mike, você vem aqui, você põe 6 horas de O contratação. pessoal acha que ele é pai de algum de vocês, Exatamente, né? ele acha pai. Tem a Carol, que tá há muito tempo.
Não sei se eu falei do Marcelo, tem o Chico. Marcelinho. São 230. O chefe Newton. O chefe Newton. Esse cara realmente o chefe dentro da que toca o chefe é o que toca a cozinha nossa. Então, se eu for entrando aí, tem o Diogo que toca a cozinha pra gente também do São Quirino e da padaria. Eu não vou parar porque eu vou esquecer de alguém e vão ficar bravos comigo. Mas assim, o que hoje acontece? Essas pessoas já entenderam o nosso espírito. E hoje os treinamentos, muitas vezes, são feitos por eles mesmos no próprio bar, no dia a dia. Tá. Eles criam uma identidade com o hoje, bar, né? Hoje eu acho que não só a gente, como outros bares e restaurantes e etc e tal, sofrem muito com a mão de obra. Então, assim, infelizmente, a gente muitas vezes não tem tempo e normalmente o cara chega, você já põe ele para trabalhar e é o dia a dia que você vai passando para ele. Ele aprende no campo de batalha. No campo de batalha. E é lógico que aí é os que vão permanecendo igual esses outros. Aí você consegue fazendo treinamentos, vai conversando, vai fazendo alinhamentos. Porque hoje a rotatividade acaba, infelizmente, sendo grande. Bom, com 230 funcionários, não tem como a rotatividade ser baixa. Você tem, e por N motivos, né? Sim. Tem N motivos aí. Então, assim, hoje são os nossos líderes, vamos falar de cada setor, que acaba fazendo treinamento ali e no campo de batalha, né? Como você disse, que vai aprendendo. Vai aprendendo. E você acha que isso é um dos fatores de levar o Fortão a crescer, para virar esse fenômeno? Porque a gente falou de comida, falou de equipe, falou de cardápio. O Instagram é sensacional. Instagram. A localização, eu acho que vocês, né, procuram estar em pontos muito bem pensados. Eu acho que aquele ponto de Nova Campinas, todo mundo nunca imaginava que uma operação daquela encaixaria ali. Uma casa maravilhosa, né? Uma casa centenária. É muito legal, né? Nem vocês, né? Um dia você vai contar a história de lá, porque aí também é legal pra caramba, legal, né? Como chegou aquela casa. E a grande questão que não é um fator só que gerou tudo não, isso. é um conjunto, né? É um conjunto. Né? São pessoas, eu acho que a base de tudo são as pessoas. A forma que você lida, a forma que você cuida. É lógico, são os clientes também, né? Não podemos esquecer. Claro, sim. Igual você falou, a gente tem assim, eu acompanho muito a nossa avaliação no Google. No começo, sofremos bastante. O Nova Campinas, por ser grande, ele trouxe desafios enormes. Imagina. Quando nós começamos a operação do Nova Campinas, nossa nota no Google chegou a 3.0. Péssimo. Nossa Senhora. Hoje, nós já estamos em 4.5 ou em 4.6. Mas por quê? São erros que nos trouxeram aprendizado. Entendeu? Porque teve falhas e aí você vai, dia a dia, corrigindo essas falhas. Esse é o segredo, Gustavo. Então, assim, hoje e corrigir. Hoje, Paulínia e São Quirino, vamos falar assim, vai bem. Nova Campinas, atualmente, excelente. Então, hoje, a gente preza, em vez de ter, por exemplo, é necessário ter 5 garçons e 5 na cozinha, vamos por 6. Olha. E vamos tentar agilizar. É lógico, se você pega o restaurante cheio, igual do Nova Campinas, você pega cheio, você não vai ter essa percepção, esse acontecido que teve com você. São mais mesas, são mais lugares. Mas, por exemplo, se você pega um dia que tá mais enxuto, é pai e bola. É sensacional o atendimento, né? E, Gustavão, linda história. E planos para o futuro? Qual é o próximo projeto? Então, hoje... esse ano aqui, a nossa intenção é ficar do jeito que tá. Quietinho. Acertar. Os caras estão fazendo um barulho desgraçado. Quietinho. Não, fazer acompanhamento financeiro, essas coisas. Né? Estruturar tudo isso, porque teve um desgaste grande em virtude porque o ano passado nós inauguramos a padaria e o Nova Campinas. Então, assim, hoje a gente já faz alguns testes do Fortão em casa. Então a gente já tem aí sempre 2, 3 festas por mês, eventos, mas a gente não divulga. Tá. Então hoje não é uma coisa que você... Então você dançou, hoje tá divulgado. Assim, a gente não coloca Instagram, faça seu evento. Então a nossa intenção é do meio do ano para frente, de repente começar a trabalhar isso com mais frequência. Dos eventos. Porque a gente testa, hoje a gente testa como?
o Douglas vai fazer um aniversário, é amigo nosso, vamos fazer pro Vamos levar Douglas. lá. Mas, tipo assim, eu não pego pedido ali, né? Eu quero fazer um aniversário para 100 pessoas. Não. Por enquanto, não. Mas é porque você tem que ter, mais uma vez, tem que ter equipe, aí você tem que ter transporte, você tem que ter... É que muda a operação. Muda a operação. A fritadeira... São coisas diferentes. A fritadeira deixa de ser a mesma que a gente utiliza em todos os bares. Mas vamos falar que o próximo passo é o Fortão em casa. Agora você imagina, Douglas, tudo que os caras começam a brincar fica gigante. Começaram a brincar de boteco, 230 funcionários, 1000 lugares. Agora vão começar a brincar de eventos. Segura o boteco do Fortão. Segura o boteco do Fortão. Gustavão, referências, cara, eu acho legal. A gente sempre pergunta quais são as referências, o que você tem como... não vou falar nem ídolo, mas referência que você acha, pô, esse cara é legal na gastronomia, vocês espelharam em alguém, vocês têm ídolo, né, vamos falar assim, nessa área de gastronomia ou botecaria, né, vamos falar assim. A gente sempre frequentou botecos, né? Eu moro em Paulínia, os meus sócios, 2 hoje moram em Paulínia, mas são praticamente criados aqui em Campinas. Eu acho que o que o grande espelhou a gente foram pessoas daqui mesmo, né? Os bares que a gente sempre frequentou daqui, restaurantes. Eu falar assim pra você, nossa, tem um cara que eu sonho em tal. Eu sou, com relação não só pra gastronomia, como pra outras coisas, eu não tenho esse apego, assim. Certo. Eu gosto, assim, por exemplo, você fala um lugar que você gosta de ir, por exemplo, na gastronomia. Pra mim, hoje, o restaurante em Campinas que eu vou e eu não canso de ir é o Tel Medeiros. Chef Tel Medeiros. Que é o Chef Tel. Chef Tel Medeiros, enfim. Pra mim, hoje, em termos de restaurante, é o restaurante que eu mais gosto de ir. Minha esposa gosta muito de lá. Mas, por exemplo, se você perguntar isso pro Edson, pro Thiago, eles já são mais de boteco. Eles já, diferente. Se eles forem no Tel Medeiros, vão porque foi comigo. Eles já não têm essa percepção. Eles já gostam mais de... Vai no tipo... os 3 são muito mais botequeiros do que eu. Que você. Então, por exemplo, igual você falou, você tá me falando de hamburgueria. O Bronco, a hamburgueria que eu normalmente frequento é o Bronco Burger. Eu acho que... Mas vamos fazer assim, vamos dar uma olhada no vídeo do Chef Tel. Dá uma olhada aí, você que tá em casa, no vídeo do Chef Tel. J'ai pas fini d'être blessé par tes mots, non. Je me perds dans une transe et c'est pas beau. Muito legal o vídeo, né? Não é à toa que ele recomenda. Bom, o propósito desse nosso programa, além de dar inspiração para quem já tem um restaurante e está querendo decolar o seu restaurante, é ajudar aquela pessoa que está começando também, que está pensando em entrar no ramo da gastronomia. Então, eu pergunto, Gustavão, que dicas você daria para quem está começando no ramo da gastronomia agora? Eu acho que a principal, e eu acho que foi o grande fator nosso, é a pessoa tentar botar a identidade dela na comida. No caso, né, de gastronomia. Ou se for alguma coisa, na bebida. Mas tentar colocar a identidade dela naquilo. Não buscar, eu gosto do fulano, eu vou copiar ele. Não copia, faça o seu. Talvez no começo você vai sofrer um pouco, você não vai ter o resultado ali tão na hora, mas eu acho que com a persistência, com você aplicando ali novas técnicas, novos experimentos, mas vai em cima do seu produto. Não tenta copiar de alguém, que eu acho que isso é o principal. Isso é o que a gente carrega, a gente trabalha muito em cima disso. Cria uma identidade, é lógico, né, você cara? tem inspirações. Inspirações é normal, todo mundo tem. Igual, é lógico, o torresmo de rolo nosso começou de um jeito, hoje ele é outro, ele teve uma evolução até a gente achar a identidade. Ponto, a identidade nossa. E assim como todas as porções. Então, se inspire em alguém, mas coloque você ali. Que legal. Que eu acho que esse é o fundamental. Boa dica, meu amigo. Muito bom.
Bom, e a gente chegou agora no quadro mais legal do podcast, que é o quadro Dicas para o Final de Semana. Então a gente vai fazer um quiz com o Gustavão agora. Vamos lá. E você, Gustavão, tem que responder a primeira coisa que vier na tua cabeça. E é legal pra você. Sem pensar. E não vale ser nenhuma casa sua. Não pode puxar o saco agora do 6, cara. Tem que ser totalmente não tendencionado. Dicas de restaurantes incríveis pelo Gustavo do Boteco do Fortão. Melhor hambúrguer. Bronco Burger. Boa! E- Bronco Burger. Boa. Legal. Qual é o Gente, sistema colibri. dele mesmo, Douglas? Acho que um tal de colibri. Mas eu não tô recebendo nada por isso. Eu vou lá porque eu gosto mesmo, viu? O simples e bem feito. Exato, não. O lanche deles é incrível. Pra Show de mim bola. é demais. Legal. Melhor comida japonesa. Paz, comida japonesa, vou prestigiar um amigo meu, Manteiga, fica no Jardim Rosolém, Que legal. em Hortolândia. É Bacana. muito bom, o lugar é bonito, Olha que legal. é gostoso, bem Show. bacana. Show de bola. Melhor pizza. Pizza, Pizzaria Siena, em Paulínia. Siena e Paulínia. Não tem como eu não gostar, eu sou vizinho dele praticamente de parede. Busco a pé, pizza massa artesanal, feita abre na hora. A pizza do cara é fantástica. Legal. Pizza já. Melhor boteco. Sem ser fortão. Puta, aí vocês vão me perder. Olha que você tem amigo pra caramba. Eu conheço boa parte cara, deles, hein, velho? puta, velho, não pode ser um fortão. Não, pô, a gente tem muito amigo de bar, a gente frequenta muito bar, né? Então, bar do Marcão, do Santa Genebra. Bar do Marcão do Santa Janela. Já tá E aqui. é cliente colibri. Cliente. Ah, não, mas aí não. Marcão, Quem não é? Pô, eu ia falar mais, E melhor restaurante para ir com a família. Eu acho que você já falou. É o do Chef Tel. Exatamente. Legal. Eu não vou, com minhas filhas são novas, não vou tanto com elas lá, elas já foram. Aham. Não é o perfil pra elas. Minhas filhas são meio encapetadas, elas não param. Aham. Então acaba indo mais eu e minha esposa. Mas lá é bom, pode ir de qualquer jeito que é muito bom. Muito legal. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Restaurantes Incríveis. Quero agradecer demais a audiência de vocês. Dê um like, compartilhe com aquele colega de trabalho, com aquele colega de profissão, guerreiro, dono de bar, dono de restaurante. Douglas, meu amigo, considerações finais. Olha, eu acho que é muito prazeroso a gente falar com pessoas que têm a simplicidade e ao mesmo tempo conseguem levar isso para os negócios, né? Então, o bate-papo com o Gustavo, ele traz isso e para nós é enriquecedor. É enriquecedor para todo mundo. Gustavão, considerações finais, meu amigo. Agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho da história do Boteco do Fortão. O dia que vocês quiserem falar sobre mais assuntos, a gente tem bastante história. História é o que a gente mais tem. A gente procura ter bem o que o Douglas falou, uma simplicidade. O boteco, ele é tocado do nosso jeito mesmo, sem aquele ambiente gostoso, simples, do jeito que você tiver, você vai se sentir bem. Então é isso, é o Boteco do Fortão, é isso aí. É o boteco raiz com identidade, né? Exatamente. Show de Que bola. legal. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Gustavão, muito obrigado você também Eu pela agradeço participação. Esse foi o podcast Restaurantes Incríveis, um podcast para dar inspiração para você que trabalha no ramo da gastronomia e está querendo ter novas ideias, está querendo ter novos caminhos para fazer o seu restaurante decolar. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Olá, pessoal. A dica de hoje é sobre pagamento via Pix. O Pix virou uma realidade e caiu no gosto já de todo mundo. Agora, como que eu consigo controlar o recebimento de Pix se eu tenho que confirmar se esse valor caiu na minha conta? Hoje, um grande número de fraudes estão relacionadas ao pagamento via Pix. Você ter um sistema que controla quando o cliente faz o pagamento via Pix, já cai na conta bancária
retorna esse pagamento sem dar nenhum acesso para o seu funcionário olhar no extrato bancário é uma realidade. Controle de pagamento via Pix, direto integrado no sistema, é gestão.